Mais uma vez eu quero saudar a todos vocês com a paz e a graça do nosso bondoso Deus, desejando a todos vocês um ótimo dia, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma jornada da madrugada com Deus, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da madrugada com Deus. E você sabe, né? Esse grupo já existe há 3 anos com um único objetivo: clamarmos, prepararmos para recebermos a promessa da chuva serôdia, aquela promessa que foi feita lá atrás, muitos anos atrás, pelo Senhor. Parte dela se cumpriu no Pentecostes, quando os discípulos receberam o poder do Espírito Santo, e não é diferente agora. Estamos aqui buscando essa promessa para terminarmos a pregação do Evangelho, para que a gente volte para casa, né, Elisama? Essa é a principal razão da chuva serôdia e a razão principal da existência desse grupo, é prepararmos-nos para recebermos o batismo diário do Espírito Santo, a promessa da chuva serôdia, que ela se cumpra na sua vida, na minha vida, na nossa casa, na nossa família. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. Eu quero convidar para estar em oração conosco irmão Pedro. Bom dia, irmão Pedro. Abra seu áudio, por gentileza. Ok, tá bem. Bom dia, irmão Pedro. Bom dia, irmão Mário. É um prazer. O senhor está bem? Me ouvindo. O senhor está bem? O senhor está no nosso coração, irmão Mário. Nós gostamos muito da sua coragem, a sua perseverança, a sua dedicação. Muito obrigado, Isso viu? nos motiva a participar deste encontro da madrugada. Amém. Quem é essa menina do seu lado aí, irmão Pedro? É a dona Lúcia. 60 anos de casados. Vamos completar agora em outubro. Maravilha. Deus seja Boda de louvado. diamante, se Deus quiser. Uma vida toda ao lado de Jesus por toda a eternidade. Amém, amém. Com o mesmo Irmão... nome, misericórdia. É assim mesmo, irmã Lúcia. A pessoa se ele dissesse a mesma coisa com a mesma mulher, misericórdia. Eu me casaria de novo. Eu me casaria de novo, só se fosse com ela, viu? Amém, amém. Irmão Pedro, eu quero convidá-lo para o senhor fazer uma oração de consagração, nos apresentando a Deus, iniciando a nossa jornada de hoje, viu? Pode ser? Ok, irmão. Fica à vontade. Então, Fica à vontade. Está aberto, está aberto, está aberto. Está aberto. Vamos orar? Se ajoelhar, mano. Glorioso Deus, nosso soberano Pai Criador. Graças te damos pelo dom da vida, pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. Amém. Aqui estamos, Pai, esta família da madrugada silenciosa. Nós nos reunimos porque confiamos na tua palavra, nas tuas promessas. Buscamos, Senhor, o poder dos céus, o Divino Espírito, para viver um cristianismo que honre e que engrandeça o teu santo nome. Amém. Capacita-nos, ó Pai, para cumprir a sagrada missão de testemunhar, de levar esta mensagem de salvação aos nossos semelhantes. Amém. Somos falhos, pecadores, indignos, mas, Senhor, queremos fazer a tua vontade. Amém. O Senhor nos incluiu no seu plano de salvação. O Senhor poderia ter designado os anjos para pregar o evangelho, mas o Senhor designou homens e mulheres frágeis para cumprir esta sagrada missão. Por isso, Pai, nós nos colocamos sob a influência benéfica do Divino Espírito. Unge-nos e usa-nos, ó Deus, para engrandecer a tua causa, para termos a alegria de ver homens e mulheres, pessoas sinceras, rendendo-se aos teus pés. Levarmos essas pessoas ao pé da cruz, como Deus, como a demonstração de que estamos cumprindo e fazendo a tua vontade. Abençoa-nos, Senhor, esta grande família da madrugada, que todos sejamos iluminados pelo Divino Espírito, para termos, ó Deus, aquilo que precisamos para testemunhar, para ser alegres e felizes e levar esta felicidade que temos aos nossos semelhantes. Amém. Abençoa-nos a todos, ó Pai. Aceita-nos nesta madrugada. Nós oramos em nome de Jesus Cristo,
nosso Senhor, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmão Pedro. Deus continue te usando sempre, o Senhor e a irmã Lúcia aí nessa caminhada. Amém. Um abraço carinhoso nesse casal lindo. Amém, amém, pastor. Muito bem, queridos. Vamos louvar o Senhor com alegria. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Ele é digno de ser louvado, exaltado e honrado. Vamos louvar o seu nome. Quando chega o
todo o nosso ser deve ser entregue somente ao Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, queridos. Que canção maravilhosa, que louvor lindo. Somente a Ti daremos louvor ao nosso Deus, mesmo em meio às lutas, em meio às guerras, aos problemas que a vida nos oferece, devemos continuar louvando e exaltando o nome desse Deus maravilhoso. Retornamos, né? Depois de 10 minutos de sala simultânea, estamos de volta. Espero que você tenha aproveitado. Eu vi que muita gente ficou de fora. Uma vez que uma sala é aberta, amigos, quem vem depois não consegue acessar mais a sala simultânea. Alguns conseguem, né? Não sei como, mas alguns conseguem acessar a sala simultânea. O especialista nisso é o pastor Robson. Pastor Robson, depois que Rapaz, se está... deixar uma janela aberta, eu pulo. É incrível, rapaz. Pastor Robson, a sala já está fechada, ele, puf, não sei Eu me como ele jogo, entra. me colocam lá. Eu não sei quem é, não. Deve ser o anjo do Senhor que vai. Não, peraí, vou deixar vocês fora, não. Vamos. Aí me bota lá. Pronto. Louvado Pastor seja Robson, Deus. seja Deus seja louvado. Eu quero saudar aqui a nossa irmã Simone Campos. Bom dia, Simone, seja bem-vinda. Hoje chegamos ao último capítulo do livro de Neemias, É verdade. capítulo 13. Ontem eu estava lendo o capítulo 12, né, porque a gente está fazendo segunda, quarta e sexta, né? Então ontem foi o capítulo Uhum, 12. exato. E se pudéssemos resumir o capítulo 12 por 13, nós diríamos que seria bom encerrar o livro de Neemias no capítulo 12. Né, pastor Robson? O senhor entendeu? Exato, exato. Sim, sim. Olha, queridos, você querendo dar a sua participação, é só levantar a mão virtual, tá bom? Que a gente vai liberar o microfone para que você também participe, assim você querendo, ok? Mas vamos lá, vamos falar sobre o capítulo 13, encerrando então o livro de Neemias. Nós encontramos aqui o resumo de algumas coisas, né? Capítulo 13 começa falando que os estrangeiros foram separados de Israel. Tobias foi expulso do templo. Pastor, deixa eu tirar uma curiosidade aqui. Esse Tobias não é aquele, não tem nada a ver com aquele livro apócrifo, não, né? Não, não. Aqui é um outro Tobias, né? Esse Tobias, ele era casado com uma israelita, né? Então, esse aqui é outro Tobias. Inclusive, esse Tobias, ele, juntamente eu esqueci o nome daquele outro cidadão, que foram daqueles que resistiram, né, à restauração de Sambalate. Jerusalém. Sambalate. Sambalate, obrigado, Angélica. Sambalate. Juntamente com Sambalate, são aqueles que tramaram para atrapalhar a obra de Neemias, né? Claro, eles sabiam, né? Eles sabiam que se Neemias continuasse e efetivasse a restauração, eles não teriam lugar, o lugar que eles ocupavam, né, de importância dentro do povo, porque eles não faziam parte do povo de Israel. Né? Eles eram estrangeiros, mas não eram estrangeiros conversos, né? Porque havia pessoas que se convertiam ao Deus de Israel e eles eram recebidos, circuncidados e faziam parte, né? Ficavam como parte do povo de Deus. Mas eles não eram desses, né? Eram aqueles que eram estrangeiros, eles se aproveitavam das bênçãos, né, do povo de Israel, mas eles não haviam se convertido ao Deus de Israel. Olha aí. Pronto, então está esclarecido aí, pastor. Agora, uma coisa que chama a atenção aqui também, no capítulo 13, tem a Tobias expulso, é restaurada a manutenção dos levitas, restabelecimento da observância do sábado. A ideia que a gente tem aqui, pelo menos que eu entendi, é que Neemias ele voltou para o reino, voltou para o Sim, palácio. fala aqui, ele menciona isso, né? Aí ele menciona que chegou um tempo, porque lembra que quando ele pediu para o rei para ir a Jerusalém, havia um tempo, ele ia passar um tempo lá e depois ele retornaria para a capital do reino, né? E de fato isso aconteceu. A pessoa reforma, trabalhou e tal, mas depois ele precisou voltar cumprindo ali, né? Ele era
um funcionário do reino da Pérsia, né? E ele então volta para Artaxerxes e depois ele retorna de novo para Jerusalém. Pois é, pastor. E a gente vê aqui no livro, como eu falei no capítulo 12, o muro havia sido reconstruído, né, dedicado, Exato. a liderança de Israel, do povo, estava nas mãos dos levitas, tudo estava pronto, música, tudo. Só que Neemias, ele volta triste. Qual foi o problema, pastor? O que foi que houve com Neemias, que ele voltou tão triste de lá do reino para Jerusalém? Voltou apavorado, viu? Ele voltou irritado e É, triste. porque aquela história, Mário, você começa uma reforma, né? Você começa a trabalhar, a reforma impulsiona o povo, mostra o povo o que deve fazer, tal, tal. Aí depois você precisa sair do motivo. Aí você vai passar um tempo fora. E quando você volta, você percebe que aquilo que você começou, ou não, as pessoas simplesmente abandonaram o projeto, né? Voltaram para a vidinha, e as coisas começaram a desandar de novo. E você chega, em vez de encontrar a obra que progrediu, uma obra que foi terminada, que melhorou, não, você encontra a coisa regredindo, voltando para trás. E quem é que não fica chateado? Não é? Como assim, eu estou aqui em Nordestina, construindo igreja, evangelizando, começando a organizar aqui. Aí, vamos dizer, motivo, eu preciso viajar, sair, aí deixo o pessoal aqui cuidando das coisas, eu passo um tempo fora. Quando eu volto, ao invés de encontrar a igreja terminada, o povo animado, as coisas acontecendo, chego aqui e encontro o templo fechado, ninguém está mais congregando, o povo que congregava. Eu estou dizendo isso que isso acontece, viu, Mário? Eu conheço É igrejas assim. verdade. Aí o povo, em vez de estar congregando todos os dias de culto, agora só reúne no sábado, os irmãos pegaram, botaram uma pessoa para morar na igreja, que não era. Eu já cheguei numa igreja, Mário. Eu cheguei num distrito e encontrei um irmão que morava dentro da igreja. Para você sentir o drama, eu fiquei tão indignado. Agora eu lembrando, vem daquela história de Neemias, eu fiquei tão indignado, porque quando eu cheguei nessa igreja, Mário, o quarto dele era no púlpito. Sério, pastor? Você acredita que o quarto dele era no lugar do púlpito? Tinha uma cortina e a cama dele ficava lá no púlpito, em cima do púlpito lá, era o lugar onde ele dormia, mas a esposa dele lá, Misericórdia. entendeu? Ele morava na igreja e o quarto dele era no. Rapaz, eu fiquei indignado com aquela situação. E eu digo, irmãos, isso não pode acontecer, nós temos que acabar com isso aqui. Nem que se tenha que alugar uma casa para esse irmão morar, mas ele não pode morar dentro da igreja, irmão. Entendeu? Isso está errado. Isso aqui não foi feito para ninguém morar, não. Isso aqui é o lugar de adorar a Deus. E graças a Deus que nós conseguimos, naquela época, tirar esse irmão. E era o líder da igreja. Ele Ele era o não, diretor do grupo. não tinha casa, não era? O diretor do grupo não tinha. Aí ajeitou para ficar morando lá dentro da igreja. Não foi num departamento, numa sala anexa à igreja. Não, foi no templo. Era a casa dele. E Entendeu? geralmente, pastor, e essa situação começa com a liderança, né? E a gente vai É, ver, por Pois exemplo, é, os problemas começaram aí com a liderança. exatamente. Quando o líder resolve fazer coisas que são contrárias, o povo vai atrás. Era E ele não tem necessário nem um força para líder, aí repreender, né, agora como Angélica? Neemias, né? Um líder corajoso como Neemias, né? É. Como você fez, se não tiver coragem, não acaba com esse problema, Não, é um né? negócio assim que eu fico abismado de ver como é que as pessoas não raciocinam, né? Coisas absurdas, às vezes, as pessoas aceitam, como o caso aí do que aconteceu lá. Eles tiraram o lugar que era o depósito e colocar os dízimos, as ofertas, eles tiraram e botaram para morar um estrangeiro, um homem que não era servo de Deus, né? Que não adorava o Senhor lá, só porque era parente do sacerdote, né? Casado com a filha do sacerdote. Aí bota para morar dentro do templo. Né? E a lição mostra, o Reavivados mostra que ele é um amonita. Se a gente bem lembrar, Pois quem é, for os inimigo do, amonitas, né? inimigo do povo, bota o inimigo para morar na sua casa. Irmãos, olha,
nós temos que fazer separação das coisas. Não é? As coisas sagradas têm que ser cuidado por pessoas consagradas. Né? Eu não gosto quando tem, às vezes, na igreja, às vezes é preciso botar pessoas que não são da igreja para zelar de igreja. Irmão, não gosto. Zelador de igreja, quem cuida de igreja, tem que ser do povo de Deus. Olha, vai para o templo, vai para o santuário, você vai ver, Deus separou uma tribo para cuidar das coisas dele. Né? E que tribo foi que Deus escolheu? A tribo de Levi. Por que Deus escolheu a tribo de Levi? Porque naquela sedição do bezerro lá, no deserto, a tribo de Levi foi aquela que se colocou ao lado de Moisés. Quando Moisés disse, quem é do Senhor passe para o lado de cá, a tribo de Levi inteira passou para o lado de Moisés. E por conta dessa demonstração de fidelidade, não é, de decisão, de servir ao Senhor, de se colocar ao lado das coisas de, não é, de zelo pelas coisas de Deus, então Deus escolheu a tribo de Levi para cuidar do seu santuário. Então não era qualquer um que tocava nas coisas sagradas, não era qualquer um que limpava a igreja, não era qualquer um que transportava as coisas do santuário, não. Havia um povo específico para cuidar disso. Os levitas cuidavam das coisas de Deus. Então nós não podemos botar qualquer um para cuidar das coisas de Deus, contratar qualquer pessoa para ir limpar a igreja, zelar das coisas. Quando a gente está em fase de construção, tá certo, a gente constrói, convida os pedreiros, né? Às vezes tem pedreiros que não são adventistas para construir a igreja, para trabalhar. Agora, quando é para zelar do serviço do santuário, não, irmão, não pode ser qualquer pessoa, não é de qualquer jeito. E o espaço da igreja, aquilo que foi separado por Deus para servir, para adoração, aquilo tem função, aquilo tem propósito. Você não pode usar para qualquer coisa, não. Os móveis da igreja, as coisas da igreja são consagrados para um propósito santo. Não pode ser usado para coisas comuns, irmãos, para qualquer coisa. Não, não é assim, não. Né? Eu sou enjoado desse negócio, irmão. Eu sei que eu tenho falhas, todos nós somos pecadores. Agora, as coisas de Deus a gente tem que levar muito a sério. A gente tem que ser muito firme. Por exemplo, tem gente que chega na igreja, vamos fazer junta-panela, e faz na igreja. Não, irmão, igreja não é lugar de fazer junta-panela, não. Igreja não é lugar de a gente estar indo para lá comer, bater papo, fazer zoada, bagunça, dentro do templo, no lugar sagrado. Não, irmão, vai fazer lá fora, vai fazer na casa de um irmão, debaixo de uma árvore, mas dentro da igreja, no templo, eu sou totalmente contra esse negócio. Quando eu chego num lugar que o povo tem esse negócio de fazer festa, fazer comes e bebes, no espaço da igreja, dentro da igreja, na sala lá, um salão anexo foi feito para esses eventos, tudo bem. Agora, o lugar que foi consagrado para adoração, para pregação da palavra, esse lugar é sagrado, irmãos. Ele tem um propósito. É para isso que ele foi estabelecido e não para outra coisa. Ok, Pastor pastor. Robson, Pastor, Diga. quando a igreja tem uma liderança que entende dessa forma consagrada, a, a igreja se consagra. Então, Neemias, por exemplo, era um homem assim. Ele era um homem consagrado e ele levava a igreja a consagrar. Então, quando Neemias deu as costas, que precisou viajar, a igreja ficou entregue nas mãos de pessoas que, infelizmente, levou essa igreja a cair a ponto de aceitar uma situação como essa. Porque aceitar um Exato. homem morando no lugar, quer dizer, você vê que a Bíblia chama de a câmara grande, ou seja, deu o lugar mais espaçoso, veja a condição em que essa igreja estava, a ponto de chegar numa situação dessa. E a gente tem que, como membro de igreja, né, muitas vezes como líderes de igreja, entender que nós, da liderança, quando começamos a falhar, nós levamos a igreja a falhar. Então, Deus está olhando de forma especial para nós. Muito cuidado aí. E Nós que somos observe, líderes de igreja, para não tratar de qualquer jeito as coisas de Deus, né? interessante, Angélica, Exato, chama a atenção exatamente. aqui o versículo 5, que não era qualquer lugar, como o pastor Robson acabou de colocar agora há pouco. O verso 5 deixa claro que era um lugar muito, mas muito consagrado mesmo, porque ali se guardava o quê? As ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos, cereais, viu? Ou seja, Exato, exato.
Ele simplesmente, eu diria, pastor Robson, que liderança espiritual não é para pessoas fracas de coração, que se deixa levar pelo sentimento. O que tem que prevalecer é a razão. É certo, é errado, amigo, nem pensa em fazer. Tem que ter coragem, tem que ter, como a Angélica falou, um líder espiritual. Ele está vendo que está todo mundo errado, ele tem que ter coragem para se levantar e É, dizer, olha, o que está acontecendo está errado, mesmo que contrário a todos. Exatamente, exatamente. Não pode ser Maria vai com as outras, não. Certo? Você e, tem que se e posicionar aí a pelo que é prova certo de e que permanecer firme. E aí a Pois, prova de que, por exemplo, é, quando no capítulo anterior eles estavam expulsando, né, mandando para casa, eles casaram, fizeram casamentos mistos, aí mandaram para casa, mas sobrou alguns, aí daí nós temos agora uma pessoa, né, que não era do grupo, que continuou na prática, foi para a prática errada, e agora a gente vê, o povo estava penando, a igreja estava penando justamente por esses relacionamentos contrários à Bíblia. E agora nós temos novamente a volta da prática. Ainda bem que tinha um Neemias no grupo, né? Ainda bem que Deus tinha um homem chamado Neemias, corajoso Olha, e fiel a e você vê Deus. uma coisa aqui, Angélica, e demais irmãos. O que é que a gente vê aqui? É que um erro puxa outro. isso, É Um erro puxa isso, outro. exatamente. Ó. Primeiro, ele isso, pastor. permitiu, o sacerdote permitiu que a filha casasse com o inimigo do povo de Deus. Né? Exatamente. Porque naquele tempo, quem escolhia os casamentos eram os pais. Hoje, você não tem como impedir um filho de casar com quem ele quiser. Né? Mas naquele tempo, quem negociava o casamento eram os pais. Né? Sim, Então, sim. o pai sacerdote permitiu que a filha se casasse com um inimigo do povo de Deus. Aí isso abriu margem para que ele trouxesse a família agora, o genro e a filha, e botasse para morar no templo. Como consequência disso, era no lugar onde se colocavam os dízimos e as ofertas, o povo deixou de trazer os dízimos e as ofertas para o templo. Né? E os Olha o que levitas é que foram, acontece. e os levitas foram Aí, mandados embora, né, pastor? exatamente, aí os levitas foram mandados embora, não tinham mais a sua manutenção, tiveram que voltar para trabalhar para poder ganhar o pão, porque os levitas eram mantidos pelos dízimos e as Pelos ofertas que se dízimos e traziam ofertas, ao exato, templo. Mas agora exato. não, eles tiveram que trabalhar para não passar fome. Aí abandonaram o serviço do templo. Né? O que mais aconteceu? Vieram outros povos agora e, para não contrariar esses povos, deixaram esses povos, dia de sábado, entrar na cidade para fazer uma feira no sábado. Quer dizer, É, imagine isso. Jerusalém, a capital do povo de Deus, tendo feira dia de sábado. A feira no sábado acontecendo lá. E o povo de Israel indo comprar. E o povo e o sacerdote não tinha autoridade, não tinha moral para repreender o povo. Por quê? Porque ele foi o primeiro errado. Quando o líder começa a fazer coisa errada, irmãos, ele perde a moral. Como é que ele vai repreender o povo que está fazendo coisa errada se ele é o primeiro a estar fazendo coisa errada? Como é que você vai chamar a atenção do erro dos outros se você também está errado? Que moral você vai ter para repreender o seu povo se você está dando lugar, se você está fazendo as coisas erradas? Né? Como Então a líder gente. deveria ser o exemplo, né, pastor? Exatamente. Aí, aí o que acontece? Acarretou uma série de problemas. Né? Aí o sábado começou a ser transgredido, o povo não devolvia dízimo, não dava oferta. Se começou a, aí já que bom, se o sacerdote, se a filha do sacerdote casou com um estrangeiro, por que que a minha? Se a filha do pastor, se o pastor faz, por que é que eu não posso fazer? Não é assim o É, raciocínio do povo, não é é. de hoje não, isso é antigo. Isso é desde E aquele tempo, aí o povo já tinha essa mentalidade. tem uma passagem que é bem séria aí no capítulo, ou no verso 23 e 24, porque assim, essa questão do casamento misto, né, que ele deixa claro aqui, trazendo a situação, o que vai sobrar para os filhos, né? Quando ele diz aqui que os Exatamente. filhos Isso. falavam meio Agora, asdoditas, ou seja, não pronto. sabiam falar a linguagem De Não origem. falava judaico, estavam judaica, falando é uma língua sério. misturada. É. Olha, o Ou porquê seja, isso é a importante, irmãos? Agora, compreensão.
uma Deixa eu fazer compreensão um parênteses aqui, Angélica. falsa de determinadas coisas da igreja, não levavam a sério. Como é que os filhos vão aprender o que é certo se eles vão crescer no meio desse bagunçado aí, que era uma bagunça um negócio desse, né? Então, ainda bem. Exatamente. É que a gente às vezes lê essa coisa e não pensa assim na realidade do dia a dia daquele povo. É. A gente Ô, vai se Angélica, deixa eu fazer. acostumando, a igreja vai se acostumando com a coisa errada. Diga, pastor Exatamente, Robson. Angélica. Deixa eu fazer um parênteses aqui para a gente entender essa questão, para não achar que é discriminação, preconceito racial, Isso. né, com respeito aos estrangeiros. Nós temos que lembrar que estamos falando da linhagem do Senhor. Né? Sim, A herança era transmitida de pai para filho, a herança espiritual. Aqui nós estamos falando do tempo em que Israel era o povo escolhido de Deus, que tinha um propósito, né, que este povo iria desencadear e depois a vinda do Messias. Né? Então havia uma linhagem que precisava ser preservada, uma linhagem santa. E esses povos que estavam ao redor de Israel, lá em Canaã, eram povos pagãos, povos que viviam uma vida longe de Deus, povos que não tinham compromisso com o Senhor, era uma influência maléfica, destruidora, eram povos usados pelo diabo para desfigurar o caráter de Deus e atrapalhar o povo de Deus e o cumprimento da promessa de Deus de trazer o Messias para a redenção do homem. Então Deus, ele trabalhava para preservar a linhagem de Israel, ok? Então era proibido a Israel se misturar com outras nações. Não é só uma questão religiosa, era uma questão étnica. Não é? Era proibido Israel se misturar com outras nações. Então não era para esse povo se misturar com outros povos, principalmente com povos pagãos que não amavam e não serviam o Senhor. E isso era uma influência terrível para as próximas gerações. E iam desviar o povo de Deus. E Neemias, inclusive, usa o exemplo de Salomão, mostrando que Salomão, embora tivesse sido um homem honrado por Deus, cheio de sabedoria, as mulheres estrangeiras corromperam o coração de Salomão e o levaram a se afastar de Deus. Né? Então ele mostra já que já exatamente. havia, eles tinham um exemplo do que tinha acontecido. Não é? Então é importante a gente lembrar dessas coisas, irmãos. Tá certo? Então nós precisamos ter cuidado. Aqui está se falando das influências. E não tem como você negar isso, irmão. Todos nós conhecemos aqui, temos aqui entre nós, talvez, pessoas que são casadas com não cristãos. E você sabe, e eu sei, que um lar dividido é complicado. Educar os É filhos, horrível. a influência que vai ter sobre os filhos. Como é complicado. Nós sabemos disso, nós temos o testemunho entre nós. Nós vemos a luta de nossas irmãs, de nossos irmãos que são casados com cônjuge não cristão, como sofre, como é complicado e como a influência do cônjuge não cristão. Eu conheço vários irmãos. Eu conheço várias irmãs que criaram os filhos na igreja, os meninos pequenos e tal, tal. Quando chegou a adolescência, acabou, os meninos foram embora, seguiram o caminho do pai. Entendeu? É isso mesmo. É É lamentável, né, pastor? terrível. Porque são criados da forma que era aqui, como a Bíblia diz, meio asdoditas, ou seja, com a cultura. Exatamente. Aqui tem uma passagem que diz no verso 30, quando Neemias diz assim: limpei-os, pois, de toda estrangeirice. O que Neemias está querendo dizer é que toda atitude, toda filosofia, toda prática contrária aos costumes que Deus tinha instituído para a sua igreja, para seu povo, não é? Então a estrangeirice estava justamente nisso. Traziam as práticas de fora, as práticas amonitas, as práticas asdoditas para dentro da igreja. Na E igreja, aí exatamente. É não o é que a gente às vezes diferente vê hoje, hoje, né, né? Angélica? O povo querendo Hein? trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Não é É, diferente, não é exatamente. diferente, não é Aí é o diferente. que Juliano falou aí, né? Muitas vezes é, a gente vai fazendo vistas grossas, porque A ou B tem uma posição assim, o assado, e você vai trazendo, sendo atraído por essas pessoas, e essas pessoas vão trazendo costumes errados. Então a gente tem que ter espiritualidade, comunhão com Deus suficiente, né? Para poder entender, porque você precisa ter coragem, né? Neemias foi um homem É, corajoso para fazer a reforma que ele Angélica, fez.
Foi muita coragem. Agora eu quero chamar a atenção de outra coisa. A gente falou dessa parte aí. Agora, veja, outra coisa que é interessante aqui nesse capítulo 13 de Neemias. Às vezes, irmãos, para curar o mal, nós temos que tomar uma atitude radical. Exatamente. Dura. É que Exato. nem aqui. Aí eu sublinhei nesse capítulo aqui, eu tenho vários textos sublinhados nesse capítulo. Mas entre eles está o verso 25, não é? Isso. Nesse verso aqui, Miguel, é puxado o negócio. É Claro, sério aqui, depois vai é agarrar no pesado. cabelo de ninguém, não vai dar pancada em ninguém, mas aqui ele disse que espancou alguns. Mas Arrancou o Neemias cabelo, participa, fez pô, o que foi arranquei preciso. cabelo, não é? E amaldiçoei, espanquei, arranquei cabelo, conjurei, não é? Então, quer dizer, Neemias teve que tomar uma atitude dura. E teve gente que só saiu na pancada, não queria sair de lá, não. E Neemias desceu, foi o cacete. Entendeu? Não estou dizendo para ninguém fazer isso, irmão. Não é para nenhum líder, É porque nenhum ancião. a Bíblia não fala a reação. Porque eu imagino esse povo errado querendo discutir com Neemias. Eles estavam errados e não deve ter sido fácil para Neemias tentar convencer esse povo, e esse povo, com certeza, não aceitando. Então, era necessário tomar uma medida drástica, porque para fazer a reforma, Drástica, né? exatamente. Para fazer a reforma, deu muito trabalho. Eles Muito sofreram trabalho, irmão. muito, muito com esse povo aí. Eles Olha, sofreram irmãos, muito com esse povo. Então, esse povo não podia, ele não podia ter aberto as portas desse jeito que eles abriram. Pastor exatamente. Irmã Robson, Marlene quer falar, Mário. eu vou liberar o Marlene áudio quer dela falar. aqui. Bom dia, Marlene. Bom Nossa irmã lá dia. do Rio de Janeiro. Qual é a sua participação, amiga? Pode falar. Então, olha só, nesse caso de Neemias, eu lembrei também de Jesus, né? Que teve que pegar a espada lá e expulsar Satanás do céu. Ele queria fazer o que ele bem queria, fica lá no céu, né? E foi necessário, assim como Neemias pegou o povo e teve que bater e fazer isso, Jesus também com os seus anjos teve que pegar a espada e tirar Satanás e seus anjos do céu. E tem, É verdade. tem uma situação também, né, pastor Robson? Jesus ali pegou, fez uma A purificação do maldade. templo. Pois Isso. é, Pegou lá um também. chicote e saiu derrubando mesa de cambista, abrindo, quebrando as gaiolas dos passarinhos, soltando os bichos e rodando o chicote no ar. E quem ficar na frente cai no chicote. E foi tirando e botando tudo Mas para fora. Ellen O White, zelo do Senhor. Diga, Ellen White, Marlene. o Ellen White fala que ele não bateu em ninguém, mas só o fato dele Exatamente. levantar o chicote, saiu todo mundo correndo, apavorado. Ninguém Então, ficou, irmão. Ele se levantou contra irmãos. Nós temos que ser zelosos das coisas de Deus. Claro, não estamos aqui para verdade. espancar ninguém, para bater em ninguém. Agora, nós temos que ser firmes naquilo que está certo, irmão. Então, E exemplo. mostrar indignação e repreender o que está errado. A gente Na não casa pode de ser Deus, o inimigo não conivente. pode prevalecer. Na casa Olha, de eu me Deus, lembro, não pode. Angélica. Olha, primeiro retiro que eu fui da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi em 1981, 82. Não estou lembrado bem o ano, foi 81, 82. Eu ainda não era adventista. Eu fui para um retiro. Nesse retiro, à noite, teve uma peça. Nessa peça, tinha dois jovens vestidos de mulher, mexendo uma panela, fazendo uma peça de brincadeira lá. E o irmão Carlos Viana, que foi quem deu estudo para a gente, no meio daquele tinha dois pastores lá no acampamento junto conosco. E o irmão Carlos Viana, que mora aí em Araçás, aí perto de Alagoinhas, ele mora por aí. Ele se levantou no meio de todo mundo, inclusive eu fui de uns que fiquei muito chateado com ele lá, revoltado, de que cara besta, uma brincadeira aí. Eu fiquei, porque eu não era adventista, não tinha conhecimento das coisas, e ele se levantou no meio daquele povo todo para repreender o que estava acontecendo ali, onde já se viu num encontro nosso de cristãos, homens vestidos de mulher, se passando por mulheres. Ele foi contra, ele reagiu mesmo ali no meio de todo mundo, ele falou ali, se levantou contra o que estava acontecendo ali. Na época, eu achei errado o que ele fez. Eu condenei por aquilo, achei ele fanático, radical demais e tal. Depois que eu fui conhecer as coisas de Deus, o irmão Carlos estava certinho. No meio daquele povo lá, ele teve coragem de se levantar para repreender o que eles estavam fazendo ali. Né? Com O que eles estavam certeza. fazendo ali, de jovens cristãos se vestindo de mulher, querendo se passar por mulheres. Então, veja, queridos,
Não é fácil, não, você se levantar no meio de um grupo para ser contra o que está errado. E agora, no caso de Neemias, não é só se levantar com palavra. Não é? Você, como líder, tem que tomar atitude. E, às vezes, irmãos, a atitude não será fácil. Não é? Não será fácil. Tá certo? A atitude, às vezes, ela vai contrariar muita gente. Muita gente vai ficar chateada com você. Você vai ter pessoas que vão se levantar contra você. Entendeu? Mas, para se colocar ao lado do que é certo, ao lado do Senhor, nós não podemos olhar essas coisas. E Neemias, ele tomou atitudes drásticas. Aqui, olha, se a gente for colocar aqui, ele pegou os móveis de Tobias e jogou fora do lugar. Jogou fora. Mandou esvaziar. E do lado, tira tudo e joga do lado de fora. Ele, se quiser, que venha buscar os trem dele. E aí tirou tudo da câmara, botou tudo lá de fora. Venha buscar. Aqui dentro não fica mais. Tirou tudo, né? Ele mandou botar guarda nas portas de Jerusalém para ninguém entrar mais. E disse mais, ainda tem mais coisa. Disse aqui, se eles voltassem, os tírios voltassem a trazer mercadoria dia de sábado lá, que ele ia pegar eles na porrada. Viu lá? Foi o que ele disse. Ó, se vocês voltarem aqui, vocês vão cair no cacete. Não venham mais não, viu? Não venha mais não. Se vier para cá, agora você vê que em toda a atitude reformadora que ele tomou, ele ora a Deus, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Porque ele sabia que o inimigo ia estar totalmente contra ele, mas ele vai a Deus, Senhor, lembra-te do que eu fiz. Porque... Lembra que nós estudamos na lição da escola sabatina, que quando o profeta de Deus, o homem de Deus, ele diz assim, lembra-te de mim, não é só para Deus se lembrar dele, é para Deus agir em seu favor. Exatamente. Quando Neemias diz assim, exatamente. Senhor, lembra-te de mim, ele está dizendo o quê? Senhor, me protege, me guarda, me dá sabedoria para agir, me dá força e me livra do inimigo. Então ele está pedindo proteção a Deus, ele está pedindo que Deus haja com ele, ok? É isso que ele está pedindo. Então, Neemias, ele toma atitudes aqui que são duras, né? Então, veja, irmãos, às vezes não basta ficar, não pode ficar só no campo das palavras e das ideias, não. Às vezes você tem que agir. Você, como líder, você tem autoridade e você tem que agir. Tem que agir mesmo. Pastor Robson, a irmã Elisama está pedindo a palavra, mas antes de eu passar para ela, antes de eu passar a palavra para a Elisama é sofredora lá na igreja. Antes de passar a palavra para ela, viu, pastor Robson? Eu me lembro de uma situação, não vou citar o nome do pastor, que eu mandei ele descer do púlpito, ele pregando. Ele fez uma colocação contrária aos dízimos do Senhor. Olha, eu sou distrital de mordomia, eu estava na igreja. Amigo, não contei 2 vezes. Ancião de igreja, eu levantei, fiz um questionamento a ele, ele continuou insistindo, eu falei, desliga o microfone do pastor, o senhor está convidado a descer. Ele não desceu, não. Aí eu fui lá e falei, ou o senhor desce ou eu lhe empurro. E ele desceu falando, mas desceu mesmo. Como é que pode? Depois eu vim descobrir que ele não era mais pastor, ele estava como voluntário, sei lá, mas ele estava pregando contra o dízimo. E eu falei, desça, o senhor tem que... E deu um trabalho, pastor, para restaurar isso depois, viu? Deu um trabalho, porque contaminou alguns. Elisama, bom dia, Elisama, pode falar. É isso que eu estou falando aqui, que o sábado, até o sábado, né? Eles profanaram o sábado, né? E, além de tudo, eles estavam botando culpa. Mas Salomão não fizeram isso. É o que a gente vê hoje na igreja. A gente não pode falar mais nada. Quando a gente vai falar, eles se aborrecem, deixam de ir para a igreja. Não vão mais para a igreja porque a irmã falou isso, porque a irmã falou aquilo. E aí virou o quê? Uma bagunça. Nós não temos nem as condições de falar, mas que, graças a Deus, que Deus tem colocado pessoas de pulso firme e que falam a verdade, né? A semana passada, eu liguei para o irmão, acho que eu até falei isso, eu senti sua falta no domingo, na quarta, o que está acontecendo com o irmão? Irmã, eu não sou a senhora, não. Ele quis dizer o quê com isso? Que eu sou aposentada, eu tenho que estar na igreja todo dia, e ele não é aposentado, tem que trabalhar. Eu disse, irmão, tá bom, irmão, que Deus dê uma boa noite, abençoe o senhor, e juízo, tá bom, irmão? Peguei e desliguei. Ok. Mas a gente não pode mais falar, irmão. O sábado, profanando o sábado, a gente vê as pessoas de nossa igreja profanando o sábado. E quando você vai pegar de manhã e passa o sábado todo dia nas portas, batendo papo, conversando, deixando de visitar, nós estamos profanando o sábado. E eu vejo muito isso aqui, eu tenho falado, mas que Deus seja louvado, irmão.
e nos abençoe, não é? Obrigado, Possam fazer o melhor. Marisema. Muito Não, obrigado, minha irmã. Uma coisa liderar a igreja no século que é XXI é bem um desafio, forte irmão. aí, uma coisa que é bem forte aí é que quando nós, da liderança, permitimos, infelizmente acontece mesmo, permitimos essa aproximação familiar, a gente termina se enfraquecendo as nossas forças, realmente, nós ficamos fracos. O que é que acontece? Tomamos atitudes erradas, começamos a enxergar as coisas de uma forma errada, contrária, porque queremos proteger as pessoas que entraram, a nossa família, as pessoas que entraram na nossa família. Isso não tem jeito. Todas as vezes que nós desobedecemos os princípios da palavra de Deus, aí nós começamos a enfraquecer nossa posição. E aí começamos a tomar atitudes. Imaginem vocês, quando a gente olha a situação de Eliasibe, né, que se aparentou lá com eles, Exato. a filha deles, você percebe que quando você vai para o início do capítulo, você vê um Eliasibe forte. Ele É, também foi um restaurador de brechas. Mas quando acontece o que aconteceu aí de se aparentar, ele enfraqueceu como sumo sacerdote. Ele era Exato. do alto escalão da liderança da igreja. Então a Pois gente é. tem que ter cuidado, né? Nós aqui temos que ter cuidado com essas concessões que nós fazemos, porque Olha, nós vamos sofrer, a nossa família vai sofrer, a igreja vai sofrer. exatamente. Minha avó tinha um ditado que dizia o seguinte: a justiça para ser reta começa de casa. Então, você tem que, se está errado, você tem que começar desde de casa. Você não pode aceitar certas coisas. E essa questão de condescender é complicada, irmãos. Quando você vai abrindo espaço para o pecado, irmãos, ele vai tomando conta, né? Então você tem que. Diz um ditado que antes que o mal cresça, corta-se a cabeça, né? Então você Exatamente. não pode ficar deixando a coisa indo, vai cedendo, vai cedendo, vai... Não, não pode ceder, irmãos. O que é certo, o que é errado, é errado. E você tem que estabelecer isso firmemente desde o princípio, entendeu? Vai ser ruim, vai. Vai ter problema, vai. Vai doer, vai. Você vai sofrer, vai também. Mas é melhor a gente sofrer, como diz o apóstolo Pedro, né? É melhor você sofrer como cristão, fazendo a coisa certa, do que como malfeitor. exato, Com É melhor você certeza. sofrer fazendo a é coisa certa. verdade. Fazendo a coisa certa. Agora, claro, eu não estou aqui dizendo que a gente vai maltratar as pessoas, nós vamos agora querer espancar ninguém, não. Mas dentro da recomendação bíblica, daquilo que Jesus fez, faça semelhante. Seja zeloso com as coisas de Deus, procure se colocar ao lado do Senhor, primeiramente na sua própria vida, né? Procure não condescender com o errado, porque se você condescende com o errado, você não vai ter autoridade nem moral para repreender o erro dos outros. É o que a Bíblia diz, né? Tira a primeira trave do teu olho e você vai poder enxergar bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, se você está com a trave no olho, não adianta ir lá reclamar o cisco no olho do outro, né? Então, primeiro você tem que estar com sua vida, né, Em decente ordem. diante de Deus, em ordem, tá certo? Partindo, Agora, então, você como líder de igreja, você não pode admitir o erro na igreja de Deus. As coisas de Deus, as coisas sagradas, têm que ser tratadas como elas são, sagradas. Não é coisa comum. Não estamos lidando com coisas comuns, estamos lidando com as coisas do Senhor, né? E isso a gente tem que ser muito firme nesse aspecto, irmãos. Muito firme. E às vezes vai precisar desagradar algumas pessoas, vai. Às vezes vai precisar sair, vai precisar fazer como a Angélica disse, vai precisar tirar, como o Mário falou aí também, tirar o camarada, tem, né? Se você está numa igreja, você é líder de igreja, e o camarada começa, seja ele pastor, seja ele o que for, se ele começa a ir contra o ensino da palavra de Deus, contra as coisas do Senhor, você tem que se levantar. Uma vez eu disse para uma irmã, não é, que eu falei de uma coisa que aconteceu na igreja, mas a associação, o pastor, eu digo, olha, vocês têm autonomia, você é uma igreja organizada, na igreja organizada, a comissão da igreja tem autoridade, não é? Uma vez que eu trouxe uma proposta que é contrário àquilo que você sabe que está certo, a comissão tinha que se colocar, dizer, pastor, a gente não aceita que faça isso aqui, não, porque está errado. Está errado, entendeu? E as pessoas podem até tomar uma posição contrária. Eu tive um problema numa igreja uma vez,
que a comissão votou uma coisa que era contrário à orientação da igreja, ao manual da igreja. E eles votaram lá. Eu digo, olha, eu quero que conste. Aí falei com a secretária. Eu digo, olha, conste na ata que a comissão está votando aí, que a posição foi tomada à revelia da orientação pastoral. Vocês estão tomando uma posição, eu não posso impedir que vocês tomem. Agora, eu quero que conste em ata que essa posição que a comissão está tomando foi tomada contrária à orientação do pastor distrital. Porque no futuro, quando isso der problema, vocês vão saber que o pastor não apoiou essa decisão da comissão. Então, eu quero que conste em ata, certo? Que essa posição é contrária à ação do pastor, à orientação da igreja. Conste aí. Entendeu? Porque você não pode errar. Ok, pastor. Que tema bom, viu? Se a gente decorda aqui, a gente vai entrar às 7 da manhã. E vamos partindo para o final. O resumo da ópera, como diz o ditado. O livro de Neemias, de um modo geral, mostra o perfil de um líder, o zelo, o cuidado, a forma como se administra, como se trabalha na causa, como se trabalha na casa. E o capítulo 13, fechando, veja que a observância do sábado, a questão do jugo desigual, a devolução dos dias, das ofertas, eles são mandamentos que ainda têm vigor nos dias de hoje e que, infelizmente, pastor Robson, têm sido negligenciados. Tem sido negligenciado. E o casamento misto também. O casamento misto, o casamento misto, exato. O jugo desigual. Não há comunhão entre o crente e o incrédulo. Entendeu? Nós temos que, como líder, ter sabedoria para enfrentar e lidar com cada situação. Não é fácil, mas temos a bênção, temos a direção do Espírito Santo, como o senhor falou agora há pouco. Não adianta um líder estar sujo querer limpar quem está sujo. Se ele é conivente, então ele não tem moral. Se ele está fazendo, ele não tem moral para chamar a atenção de ninguém. Então, primeiro ele precisa corrigir a si mesmo, né? A si corrigir mesmo. a sua postura e depois, sim, aí ele pode agir. Sim, para que ninguém aponte para ele, né? Exatamente. Ninguém joga pedra no telhado dos outros com seu telhado de vidro. Né? Exatamente. Então, nós temos que ser Neemias, homens e mulheres de oração, queridos, cuja fé, irmãos, que atua pelo amor, ela seja manifesta em nossas palavras, nas nossas ações, como líder. Não é o fato de, o pastor que disse, mas se não está em acordo com a palavra de Deus, o que ele disse tem que ser desdito. Não tem que se aprovar, né, pastor? Ô, Mário, é bom chamar a atenção disso, né? Veja, para tomar uma atitude como Neemias tomou, você precisa estar embasado na palavra de Deus. Na palavra de Deus, exatamente. Não é na sua opinião. Porque eu acho que isso é errado. Não é que eu acho que isso é errado, não. É que a palavra de Deus diz que isso é errado. Aí você pode firmemente colocar. Né? Então você tem que estar fundamentado na palavra, não na sua opinião. Não porque eu não gosto disso, isso não presta, não. É a palavra de Deus que tem que estar no fundamento aí das atitudes. Né? E sejamos como Neemias, irmãos. Homens e mulheres de oração, homens e mulheres que têm uma visão espiritual e que saibam lidar com essas coisas, né? Que pela graça de Deus, irmãos, e pelo poder do Espírito Santo agindo em nós sejamos testemunha do Senhor Jesus, manifestados, né, como cartas de Cristo, pessoas possam ver líderes espirituais consagrados, não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, né, pastor? Muito pelo contrário. A nossa suficiência, a nossa coragem, a nossa ousadia na palavra vem de Deus. Que nós sejamos servos e líderes que estejamos atentos, vigilantes, orando o tempo todo, para quando surgir situações como essa que Neemias enfrentou, ele teve coragem, firmeza de palavra, firmeza de atitude. Contrariou a muita gente, mas ele fez o que era certo e restaurou. Ele restaura aquilo que ele havia começado. Que você e eu, irmãos, movidos pelo Espírito Santo, sejamos Neemias em pleno século XXI. Vejam, se você não tem base bíblica, não se manifeste. Mas se você estiver seguro na palavra, no manual da igreja, tem conhecimento, amigo, vá em frente.
enfrente tudo e Não todos, abra nem para o trem. nem para o trem. Mas seja prudente, seja sábio, não é? Fale a verdade, como Jesus falava, mas seja você seguro naquilo que você crê, para que se perca um, mas que não se perca toda a igreja. Que Deus nos abençoe, Pastor Robson. Muito obrigado mais uma vez, Angélica, Tem pela uma. No participação. livro, o livro Pois Educação não. tem uma citação da irmã White que eu gosto muito, né? Onde ela diz assim que o mundo mais precisa é de homens. Homens que não se compram, nem se Isso. homens que se mantêm fiel à palavra, à verdade, como a bússola é ao polo. Homens que se postam ao lado da verdade, ainda que caiam os céus. Então, esse tipo de homens e mulheres que Deus precisa, homens de valor, de firmeza, homens que têm apego à verdade e que não se deixam levar, não é, por nenhuma coisa, são zelosos naquilo que o Senhor determinou. Né? Então, a gente tem que Amém. ser firme ao lado da verdade. Amém. O senhor poderia repetir o texto, pastor, de que livro é? O senhor tem. Educação. Vou encontrar aqui, no final eu passo Pronto. a citação. Ok. Vamos louvar o Senhor. Foi muito bom o encerramento do livro de Neemias. Eu tinha essa expectativa, viu? E foi realmente a minha expectativa. Aliás, foi além da minha expectativa, pastor. Foi muito melhor do que eu imaginei, porque o livro de Neemias, como eu falei agora há pouco, mostra o perfil de um líder. Alguém que ama de tal forma a causa e a casa de Deus que deixou tudo lá e foi viver para o Senhor. E quando ele volta e que vê aquela bagunça, ele teve a atitude de um cristão. Poderia ter morrido ali, né, pastor? Mas ele enfrentou tudo e todos e disse: essa causa é de Deus, nada de bagunça aqui. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar o Senhor cantando esse hino que fala sobre quem nós somos e a quem pertencemos. Vamos louvar o Senhor com alegria.